E ele lhes propôs uma parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros gostoso, e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência ou persistência até achá-la? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Versículo 11. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Vamos saltar para o verso 17, que diz assim: E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros tem o meu pai em abundância de pão, e eu aqui padeço fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Versículo 21. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 22. E o pai disse aos servos: Trazei depressa o melhor vestido, amém? E vestilho, e põe-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegramos. Amém? Versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E comeram e alegraram-se. Versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo. Amém? E quando veio, e chegando perto de casa, ouviu a música e as danças. Versículo 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saiu ao pai e instigava com ele. Amém? Versículo 29. Mas respondeu ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mandaste-lhe o bezerro cevado, ou mataste-lhe o bezerro cevado. Amém? Vamos para o último versículo, que diz assim: E ele lhe disse, dizendo o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi o quê? Achado. Palavra do Senhor. Tome seu assento em nome de Jesus. Amados irmãos em Cristo Jesus, quero eu hoje agradecer a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, amém? Porque em tudo Ele tem sido provedor, amém? Às vezes, como homem, nossas forças são pequenas e são finitas,
mas é Deus que é Deus do impossível e Deus do infinito. Amém? E em tudo Ele tem nos ajudado segundo a sua graça. Amém? Quero também agradecer pela vida da liderança da igreja, cooperadores aqui presentes e a cada irmão que se faz presente aqui na nossa congregação. Amém? Quero também louvar a vida do nosso irmão Calvin. Amém? Nosso irmão Calvin está aí. Dê-nos um sinal. Aleluia. Já há um tempo que não nos vemos. Amém? E louva a Deus também pela tua vida por hoje estar aqui a cultuar conosco. Amém? Então, amados irmãos em Cristo Jesus, quero eu, amém, partilhar uma palavra da parte de Deus com os irmãos, um texto que há um tempo, pela graça de Deus, eu venho estudando e trabalhando e tentando, através da narrativa bíblica e do texto em si, poder entender o que Deus, na verdade, queria nos ensinar. Queria colocar em nossos corações como lição. Amém, amados irmãos? Então, quando nós abrimos Lucas, no seu capítulo 15, que é um capítulo muito conhecido, amém, amados irmãos? Porque nós conhecemos esse texto, todo ele amplo, em três perspectivas. Como nós já vimos aqui, muitas das vezes nós pegamos nesse texto por conta do epígrafo e nós dissemos que ele é, né, o texto que fala sobre a ovelha perdida. Ou também, muitas das vezes nós falamos que esse texto é o texto da dracma. Amém? E como também nós juntamos a esse outro elemento e dizemos que esse texto ele fala sobre o filho pródigo. Amém? Então, a linha que nós traçamos quando nós olhamos para esse texto é logo nessa perspectiva. Amém? Nós temos aqui a parábola do quê? Da ovelha perdida. Nós temos aqui a parábola da dracma perdida. E nós temos aqui também a parábola do filho pródigo. Amém? E nesse texto, amados, Jesus, né, vai trabalhando esse texto de acordo ao seu contexto. Aleluia. Porque se os irmãos derem uma vista rápida pela Bíblia, nós vamos ver que o contexto anterior, Jesus, antes de trazer essa parábola, ele começa falando da cura de um homem e próprio. Amém? E depois dessa cura, desse texto, a Bíblia vai aí narrando uma série de parábolas. Se o irmão dá uma vista de olho rápido aqui nesse texto, vai ver que depois desse texto, da cura desse jovem, nós só temos praticamente parábolas. Amém? Nós temos a parábola dos primeiros assentos e dos convidados. Nós temos a parábola da grande ceia. Nós temos a parábola acerca da previdência. E depois nós temos essa parábola que nós acabamos de ler. Amém, amados? Mas eu quero dizer para os irmãos que se a gente olhar para esse texto na perspectiva que a gente já tem olhado, como a parábola da ovelha perdida, como a parábola da dracma, como a parábola do filho pródigo, às vezes nós acabamos tirando o sentido do texto. Amém, amados irmãos? Acabamos tirando o sentido do texto e tiramos a preciosidade daquilo que é o texto bíblico e o que o autor bíblico queria comunicar quando Deus lhe inspirou para escrever para aqueles irmãos. Amém, amados? Porque não basta só nós nos atentarmos para o conteúdo do texto, amém, amados? Mas também para a forma do texto. Aleluia. Então, e é assim que nesse cenário, quando nós chegamos no versículo 1 do capítulo 15, a Bíblia vai dizer que chegavam-se para eles os publicanos e os pecadores para o ouvir. Amém, amados irmãos? Chegavam-se a eles os publicanos e os quê? E os pecadores. Para fazerem o quê? Para ouvirem a Jesus. A Bíblia vai dizer que os fariseus olhavam para Jesus e começavam a dizer: como pode ele, sendo um homem santo, se sentar com publicanos e com pecadores? Amém, amados irmãos? Imagina aqui o cenário de que tem muitas pessoas que estão, né, vindo para adorar a Jesus, para ouvir a pregação de Jesus, e todos eles são publicanos e pecadores.
E nós estamos como que nem os fariseus, chegando perto e murmurando, dizendo assim: como pode este homem santo se sentar com publicanos e com pecadores? Amém, amados irmãos? Esse é o cenário que dá sentido ao que Jesus vai depois fazer o quê? Tratar com eles por meio de uma parábola. Jesus, para contar essa parábola, essas 3 parábolas, foi por meio desse cenário, em que ele está a pregar para publicanos e pecadores. Está ensinando. E os publicanos e pecadores estão vindo para ouvir a pregação de Jesus, para o ouvirem. Mas os escribas e fariseus, eles vão olhar para Jesus e vai dizer: não, não pode. Como pode, sendo esse homem santo, se sentar com publicanos e pecadores? Aleluia! E é assim que Jesus, conhecendo a murmuração deles, vai olhar para eles e vai lhes propor o quê? Uma parábola. Amém, amados irmãos? A parábola começa por conta dessa murmuração dos fariseus. Aleluia! E Jesus, para responder a eles, vai lhes propor esta parábola. E quando Jesus vai propor esta parábola, ele vai começando da seguinte forma. Ele vai dizendo assim: que homem dentre vós, aleluia, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa no deserto o quê? As 99. Aleluia. E se ele deixa as 99, como não pode ele fazer o quê? Ir atrás daquela uma que se perdeu. Aleluia. É essa reflexão que Jesus está a tentar trazer para eles. Vocês olham para mim se sentando com publicanos e pecadores e vocês dizem: como pode um homem santo se sentar com publicanos e pecadores? Então Jesus vai dizer para eles: que homem, mas que homem dentre vós, na face dessa terra, tendo 100 ovelhas, aleluia, não deixa as 99 no deserto e não vai atrás daquela uma única ovelha, aleluia. E você vê que quando você não se atenta só para o conteúdo do texto, mas também para a forma do texto, você vai ver que em nenhum instante essa parábola é sobre a ovelha perdida. Aleluia. Quando você não se atenta simplesmente para o conteúdo do texto em si, mas para a forma como Jesus vai construir essa parábola, nós vamos perceber que essa parábola não é a parábola da ovelha perdida. Aleluia. Porque Jesus começa a parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo o quê? 100 ovelhas. Aleluia. Você vê que Jesus, ele não diz que tem uma ovelha que se perdeu. Ele vai começando dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, se perde uma e não vai atrás daquela uma. Aleluia. Então Jesus está a começar a trabalhar essa parábola. Aleluia. E ele, propositalmente, vai colocar a expressão que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, não vai atrás da uma que se perdeu, para nos fazer entender o que daqui a pouco a gente vai conseguir perceber discorrendo nesse texto. Aleluia. Então, vê que Jesus está a dizer: um homem tem 100 ovelhas e uma das suas ovelhas se perde. E ele vai dizer assim: que homem dentre vós não deveria fazer o quê? Deixar as 99 no deserto e ir atrás de uma, daquela uma que se perdeu. Aleluia. E depois dele achar, aleluia, aquela que se perdeu, ela coloca aquela uma única ovelha sobre os lombos, de forma gostosa, e ele vai diante dos seus amigos e vizinhos, e ele vai dizer: alegrai-vos comigo, porque esta minha ovelha, Josué, estava perdida, e agora eu fiz quê? Eu consegui achá-la. Aleluia. Então você vê que em nenhum momento esta parábola, até se a gente desconstruir e um pouco na gramática, a gente vai ver que nem a ovelha, irmã Teresa, é o sujeito deste texto. Amém? Porque o sujeito vai sempre recair aonde? No homem. Aleluia. A ovelha nem é sequer o predicado. Aleluia.
Mas quem aparece como sujeito, o alvo principal dessa parábola é quem? É o homem. É o homem que tendo, Giovanni, 100 ovelhas. 100. Não estamos a falar de uma única ovelha que se perdeu. E ele agora, como não sabe como é que vai fazer para vender aquela única ovelha, ou matar aquela única ovelha para lhe dar sustento, ele vai atrás daquela uma única ovelha. Não. Estamos a falar de um homem que tem 100, Giovanni. 100 ovelhas. E se perde uma. Ele deixa 99 e vai atrás de uma. Não, essa parábola não é sobre a ovelha perdida. Essa parábola é sobre o homem que tem 100 ovelhas. Que não se importando de ter 99, foi atrás de uma única ovelha. E quando ele pega aquela única ovelha, ele ainda se alegra. Por quê? Porque ele achou a uma única ovelha que se perdeu. Aleluia. Agora, amados, imagina comigo. Eu quero traçar aqui um cenário. Imagina, eu sei que já aconteceu com alguns. Imagina que, amado, você tem 100 mil kwanzas no bolso. 100 mil. Recebeste teu salário intacto, pá. 100 mil kwanzas no bolso. De repente cai lá 1.000. Você está no táxi. O homem já acelerou. Quem? Que homem dentre nós? Quem? A pergunta é essa. Que homem dentre nós? Tendo 100 mil kwanzas no bolso. Entrou no táxi. O táxi está andando, ele viu que 1.000 caiu. Que homem dentre nós é que pararia o táxi? Falaria, Senhor, para o táxi. Porque eu tenho 100 mil. Caiu uma. 1.000 kwanzas caiu. Não. Ninguém dentre nós faria isso. Não só nós que temos os 100 mil e caiu 1.000, nós não voltaríamos. E se nós tentássemos voltar, mandar parar o táxi porque caiu 1.000, as pessoas que estariam no táxi iam murmurar. Iam dizer, você agarrado, você mandou vaca. Você, irmão Casola, você que tendo nos 100 mil, sei lá 1.000, não pode. Não bate certo, amado. Nenhum homem dentre nós faria isso. Até nós que somos cristãos, muitas das vezes, quando já estamos para ir trabalhar e estamos para apanhar um táxi, principalmente aqui nessa paragem da Mutamba, amados, que homem dentre nós, estando extremamente atrasado, entrou no táxi, que só falta um passageiro, e o cobrador falava, vamos esperar um passageiro, vai falar, tá bom. Não acontece isso. Uma parte de nós, cobrador, só falta um, por causa de um vamos ficar aqui, vamos atrasar. Nós entramos em pânico, falamos, esse cobrador é maluco, ele não está entendendo. Nós estamos atrasados por causa de uma... Pega no caminho, deixa. Mas tem muita gente no caminho para você pegar. Aleluia. Amém. E agora Jesus está diante dos publicanos e dos pecadores. E porque está dizendo assim, como pode você, sendo um homem santo, se senta com pecadores e publicanos? E Jesus está lhe falando, vocês não entendem. Eu sou um homem dentre vós que tem 100 ovelhas. E como vocês não são capazes de fazer isso, eu sou um homem que tendo 100 ovelhas e se uma se perder, eu sou capaz de deixar as 99 e ir atrás de uma única que se perdeu. Aleluia! Vê como é que Jesus trabalha essa parábola. E o engraçado é que a Bíblia está dizendo que Jesus, quando acha a uma única ovelha, ele volta, reúne todo mundo, fica alegre e vai dizer, essa minha única ovelha que se perdeu, eu fiz o quê? Eu achei lá. Amém? E ele fica feliz. Aleluia! Por causa de uma única ovelha. Aleluia! E por isso é que quando Jesus começa essa parábola, ele começa, líder, com um tom interrogativo. Ele vai dizer, que homem dentre vós, chamado, tendo 100 ovelhas, aleluia, vai deixar mesmo só as 99 no lugar. Nenhum homem dentre nós faria isso. Aleluia. Então, essa é a visão que Jesus quer trazer para nós. Aleluia. E quando Jesus propõe essa parábola, parece que os homens ainda estavam a murmurar. Não tinham entendido bem. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus, então, decide contar mais uma parábola. Aleluia. Que é a parábola que nós costumeiramente entendemos como a parábola da dracma. Mas essa parábola também não é sobre a dracma. Porque a Bíblia começa a dizer que uma mulher, irmã Edivânia,
Tendo 10 dracmas, uma cai, se perde em casa. E sabe o que aquela mulher faz? Ela se dá trabalho como assada. Aleluia. Tem 10 dracmas. Uma cai, ela vai pegar, vai acender a candeia, vai varrer a casa para achar uma única dracma. Amado, não conheço ninguém que faz isso. Muitas das vezes o nosso dinheiro só vai à toa porque quer? Porque nós temos 10 mil kwanzas e muitas das vezes o que sobe no nosso coração é assim, Josué. Oh, é só mil. Vê assim? E é assim que o dinheiro acaba. Não, vou tirar só lá 1000. Porque você está considerando que é muito ínfimo, é pequeno. Aquela mulher podia falar, eu tenho 9 dracmas. Irmão Vitor, tenho 10 mil kwanzas de moeda, cai lá uma moeda de 50, irmão Vitor, assim mesmo vai acender minha lâmpada, vou varrer a casa, vou procurar diligentemente, mano, nunca vou procurar, nunca. Foi, no meu coração vai subir, mano, já faltou mais. 10 mil de moeda, caiu um de 50, nunca vou procurar, nunca. Nunca vou acender a lâmpada, nunca vou varrer a casa. E a Bíblia diz que ela procurou diligentemente. Sabe o que é procurar diligentemente? É procurar com de quê? Dela dizer como é a única moeda que eu tenho. Então eu tenho que achá-la, não. O homem ficou com 99. A mulher tinha 9 dracmas. O normal seria dizer, não, eu tenho 99. Eu tenho 9. Por que vou procurar aquela uma? Não faz sentido. E ver a construção da parábola. Do mesmo jeito que a parábola do homem que tem 100 ovelhas termina. E diz assim, se alegrem comigo. Porque eu achei a minha dracma que estava perdida. Amado, estou dizendo falar você não está batendo bem. Você nos chamou para nós comemorar contigo por causa de você achar uma moeda de 50. Quando você tinha 10 mil kwanza. Uma moeda de 50 e está nos chamar a celebrar conosco. Não é possível, amado. Aleluia. Vê que eles não ficaram zerados. Eles tinham coisas em suas mãos. Tinha 99 e tinha 9 dracmas. Aleluia. E assim também, nós caminhamos em direção a quê? A parábola que nós costumeiramente conhecemos como a parábola do quê? Não, diz já mesmo, parábola do quê? Do filho pródigo. Nós falamos nessa parábola, o filho pródigo fez. Mano, não se atente simplesmente para o conteúdo. Mas vê como é que começa a forma do quê? Do texto. Ele não tinha só um filho. O pai tinha quantos filhos? Tinha 2 filhos. E ele vai dizer que um deles, o mais novo, amém? Vai diante dele e lhe fala, pai, dê-me parte da minha herança. Vê, falta de respeito, porque o pai ainda está vivo. Um pai vivo, e o filho chega diante do pai, e ele fala, dê-me parte da minha herança. Na nossa terra, vamos falar, esse pai só estava já espera com coisa que o pai, esse filho só estava à espera que o pai morra. Porque não é possível que se o dono da herança ainda está vivo, você como filho já vai fazer o quê? Já vai pedir parte da tua herança. Amém? E nós como africanos sabemos que isso é um desrespeito. Porque o teu pai ainda não morreu. Nem mesmo quando o pai morre, nas primeiras semanas vocês como filho devem lutar por causa da herança. Aleluia! Ele vai dizer que esse filho mais novo vai diante do pai e vai pedir parte da sua herança quando o pai ainda está vivo. E o pai não fala, não, como eu estou vivo não vou te dar. O pai pega na parte da herança, divide entre os 2. Aleluia! Não deu só para um, divide entre os 2. Já vai dizer que esse filho mais novo vai gastar tudo dissolutamente. E depois de ter gastado tudo, a Bíblia diz que ele cai em si. Amém, amados irmãos? O jovem cai em si e vai dizer, na casa do meu pai, há muitos jornaleiros que estão a comer melhor do que eu. Porque aqui onde eu estou a padecer de fome. Então ele diz, eu vou ir diante do meu pai e eu vou dizer que eu pequei contra Deus e eu pequei contra ti. Aleluia. Então ele entende que tem que fazer isso e ele vai. E quando ele vai, chega diante do pai, ele diz, pai, eu pequei contra Deus e pequei contra ti. O normal, amados, seria o pai não receber esse filho. Dizer, você me desrespeitou. Enquanto eu estava vivo, você pediu a tua herança. Eu tenho um outro meu filho que está comigo, que é humilde, que me respeita. Então pode sair daqui. Isso seria o normal.
Mas esse pai não dispensa esse filho. O que esse pai faz? Chama os seus servos, manda dar uma festa, lhe falam, colocam-lhe vestidos novos. Aleluia. Lhe coloquem um anel e ainda lhe calcem os seus pés com as alparcas. Aleluia. Já vai dizer que o mais velho, ele estando no campo, ele começa a vestir. Na minha casa tem boda, não me avisaram. Não é possível. Ele vai começar a falar, oh, como é que assim na minha casa tem boda? Estão a festejar o quê? E aí os servos vão dizendo, não, tu não sabes. Eis que o teu irmão que estava perdido, ele fez o quê? Ele retornou. Ele voltou. E aí o filho mais velho, em vez de se alegrar, ele se entristece. E ele vai dentro do pai e fala, pai, eu que estou sempre contigo. Esse teu filho que perdeu parte da sua herança, gastou tudo com meretrizes, gastou tudo dissolutamente, agora voltou e o pai ainda lhe dá uma festa, lhe põe roupas novas, lhe dá anel e ainda lhe calça de quê? De calçados novos. E eu que estou há tanto tempo aqui contigo, pai, não tem me dado nada. Aleluia. Parece que quando o filho mais velho vai reclamando, dá-nos a entender que ele não tem razão. Mas se você se atentar para a nossa realidade, você vai ver que em certa parte até o pedido dele era justo. Amém, amados irmãos? Imagina um filho que desonra pai e mãe, pede herança, vai embora. Depois vem e o pai ainda lhe recebe e dá uma festa. Porque o normal não seria isso. O normal seria o filho mais novo ser expulso. O pai expulsar ele. Porque o pai não tinha só um filho, o pai tinha 2 filhos. O pai poderia muito bem dizer, não, você me desrespeitou, vai, eu tenho um outro meu filho que está aqui. É humilde, me obedece, faz isso. Mas a Bíblia vai dizer que o pai não o rejeitou. Aleluia. O pai ainda assim o recebeu. Aleluia. E o engraçado é que a resposta que o pai vai dar para o filho. O pai vai dizer assim para o filho, você não está entendendo. Você está sempre aqui comigo. Só que o motivo da nossa alegria é que esse teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi o quê? E foi achado. Aleluia. Quem já teve um familiar seu aqui perdido, se calhar já está começando a entender o sentimento que o pai teve. Quem já perdeu um familiar, já ficaram horas, dias, à busca por esse familiar, vai entender o sentimento do quê? Deste pai. Porque imagina teu irmão, teu familiar, tua mãe, teu pai perder, de repente perdeu. E vocês estão à procura dele. E quando ele chega, amados, qual seria a alegria? Qual seria a alegria? Daquele que está conosco todos os dias? Ou daquele que estava perdido? Que nós estávamos procurando por ele. E a gente conseguiu achar. Aleluia. E é isso que Jesus está dizendo para ele. Não é que eu não te amo. Mas entenda, esse teu irmão estava perdido. E agora ele voltou. Voltamos a achá-lo. Aleluia. Então, vê a beleza da construção do quê? Desta parábola. E é que você tem o quê? Você tem um homem que tem o quê? Tem 100 ovelhas. Mas ainda assim ele faz o quê? Ele deixa 99. Tens uma mulher que tem 10 dracmas. Perdeu uma. Mas ele faz o quê? Vai atrás daquela uma. Tens um pai que tem 2 filhos, um se perde, pede tudo, falta respeito. Mas quando volta, o pai ainda o recebe. Agora vamos voltar para o princípio da parábola. Eis que Jesus está sentado com quem? Com publicanos e pecadores. E ele está a pregar para eles, eles estão ouvindo. E os fariseus e os escribas vão chegar diante dele dizendo, como pode você se assentar com pecadores e publicanos? Então, no fim das contas, Jesus está a dizer para eles assim, nós, ou vocês, são como o quê? São como o filho mais velho. Vocês são como o quê? São como as 99. E vocês são como o quê? São como as 9 dracmas que a mulher ficou com ela. Mas esses pecadores e publicanos são como aquela única ovelha que eu tinha e fui atrás dele. São como aquela uma única dracma e que eu procurei diligentemente. É como aquele filho que faltou respeito, saiu da casa do pai, mas ainda assim o pai o recebeu. E todos nós que estamos aqui, amados irmãos em Cristo Jesus, nós não estamos na posição do quê? Das 99. Não.
Se alguém está pensando em abraçar as 99, não, você não está na posição das 99. Não, você não está na posição das 9 dracmas que sobraram. Nem na posição do filho que estava aqui, que estava em casa. Nós todos aqui, algum dia, já estávamos na posição da uma única ovelha que se perdeu. E a Bíblia está dizendo assim, a missão que nós temos como igreja, a missão que nós temos como cristão, é fazer o quê? Não medir esforço para ir atrás por uma única quê? Por uma única ovelha. Aleluia. Todos nós que estamos aqui, irmão Giovanni, irmã Teresa, todos estávamos na posição daquela uma única ovelha que se perdeu. O pai poderia muito bem dizer assim, ou o homem, não, eu tenho as outras 99, então vou deixar essa, mas eu quero te dizer que Deus, Jesus, morreu na cruz do Calvário, não mediu esforço, não olhou para trás, e ele disse, eu vou atrás dessa uma única ovelha. Aleluia! Aquela mulher poderia dizer, não, eu tenho 9, então eu vou deixar, mas irmão Jorge, a Bíblia está dizendo que Cristo morreu por nós. Aleluia. Ele não disse, eu já tenho os anjos. Ele não disse, não, eu já tenho um caminhador. Ele disse, ai, meus filhos se perderam.